Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Que alegria recebê-los nessa sexta-feira, 16 de agosto, 21 horas 35 minutos. Estamos entrando agora na sua casa com mais um episódio do nosso Crosscast. Nosso ministério na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, através desse podcast, tem como objetivo único, transmitir a mensagem da cruz. Abraçamos a teologia da cruz com muito orgulho, episódio. Devemos muito disso tudo a você, igreja, Primeira Igreja Batista de Campo Grande, que tem apoiado o trabalho, tem nos ajudado, tem orado por nós. Devemos muito a você, ouvinte, que é, na verdade, a fonte de nosso trabalho, o alvo do nosso trabalho, o objetivo pelo qual desejamos levar até você, a sua casa também, essa teologia. E hoje nós vamos tratar de um assunto, para mim, por demais encantador, para mim. Línguas originais da Bíblia. Vocês sabem, o seu pastor trabalha com debates nas rádios seculares, e ao estar nas rádios seculares semanalmente, muitas vezes eu percebo em nossas conversas que há um certo tom de que, se você conhece as línguas e estuda com mais profundidade, isso faz de você uma pessoa muito tecnicista, muito técnico, muita questão. Leia o português, conte com a bênção do Espírito Santo que vai dar tudo certo. Eu digo, sim, vai dar tudo certo. Mas será algum tipo de pecado, algum tipo de incômodo? Ou então, veja como penso eu, aqui quero defender já a minha linha, quantos benefícios pode ter um pregador, um expositor da palavra, um doutrinador, aquele que tem que cuidar da eclesiologia da igreja, da liturgia, quando conhece um texto pelos originais, buscando verbos, palavras, tempo, significado, comparando no original da sua tradução as versões. Imagino que temos inúmeros benefícios. O programaço espera você nessa noite. Se você não sabia o tema, foi pego de surpresa, agora você sabe, línguas originais da Bíblia. É necessário conhecer as línguas originais da Bíblia. Eu preciso conhecer? Perguntas que nós faríamos aqui com certeza, né? Por exemplo, toda tradução da Bíblia é uma interpretação? Se você tem traduções em português, a sua pergunta talvez seja, é possível confiar na tradução que eu tenho nas minhas mãos? O que me garante que aquela tradução, ela procede do original, por exemplo, ou tem a fidelidade ao texto original, se você não sabe avaliar? Tudo isso pode estar na sua cabeça hoje, é sobre tudo isso que nós queremos conversar. Para apresentar o convidado do dia, antes eu quero fazer um apelo a você. Primeiro, pedir a você que se inscreva no nosso canal agora, você está assistindo, embaixo aí tem o link de inscrição, se você só está assistindo, não faça isso. Inscreva-se agora, aperta aí a tecla inscrever, nossa equipe vai colocar agora como você faz aí, e, por favor, tem aí agora na tela o sininho. Ativa o sininho, que você vai receber as notificações do nosso programa. E também pedimos para você seguir o nosso programa nas redes sociais, a nossa rede forte aí, o Instagram, Crosscast Oficial. Você vai adicionar a gente aí no seu Instagram e pode agora dizer aí, fazer um print, fazer uma foto da sua TV e dizer que você está assistindo agora, ao vivo, o nosso programa. Para tratar do tema línguas originais da Bíblia, é necessário conhecer as línguas originais da Bíblia, sim ou não? Nós importamos lá de Volta Redonda, né? Pastor Tipo Importação, lá de Volta Redonda, ele, nada mais, nada menos do que ele, o pastor Paulo Vale. Pastor Paulo Vale é pastor da Igreja Batista do Redentor, em Volta Redonda. Ele que é formado em teologia e também linguística. Ele é professor, irmãos, de grego. Se ele fala e você não entende, é porque ele está falando grego, né? E Novo Testamento. Ele é professor lá no seminário Martin Busser. E também casado com a Deise, é o pai do Abner, da Isabela e do Jonatas. Eu quero crer que o Jonatas é que está aqui no estúdio, é isso?
Jonas está aqui no estúdio, você não pode vê-lo, né? Está velado aqui, mas é muito bem-vindo, Jonas, e também mais alguns acompanhantes aqui, pelo menos mais um acompanhante lá da Igreja do Redentor. Quero saudá-los também. O nosso pastor Paulo Vale, além de ser casado com a Deise, também pai do Abner, da Isabela e do Jonas, é o avô do José. Que coisa boa deve ser vovô, eu não tenho esse privilégio ainda, né? Eu sei que meu irmão Gilson já tem lá uma coleção de netos e ele fica dizendo que todo avô é babão. Eu falei, minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Pastor Paulo Vale, sua palavra agora à nossa audiência do nosso Crosscast, né? 41º episódio. Levei 41 episódios para conseguir fazê-lo sentar nessa cadeira. Esperei muito, demorou demais. Mas é uma alegria recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor desse o seu boa noite ao pessoal que está de casa e falasse um pouquinho da expectativa de trabalhar um programa sobre línguas originais da Bíblia. É o primeiro episódio que fazemos no tema, não fizemos nada parecido ainda. Seu boa noite, pessoal. Boa noite, pastor Carlos Elias. Boa noite aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Campo Grande e aos demais irmãos que nos acompanham. Eu estou muito feliz, realmente, com um contentamento elevado pela bênção, pela possibilidade de estarmos juntos aqui nessa ocasião para tratarmos de um assunto que também é um assunto extremamente importante, com o qual nós, pastores, o tempo todo temos que lidar, por se tratar das Escrituras. A minha expectativa é alta e eu espero que essa noite seja uma bênção a todos nós e uma bênção para você que nos acompanha. Minha oração é que Deus sirva-se desse tempo para trazer luz à sua mente, ao seu coração e encorajá-lo a amar ainda mais a Escritura, amar ainda mais o Senhor Jesus e viver para a sua glória. Amém, pastor. Seja muito bem-vindo. Para mim, como pastor, será uma alegria acompanhá-lo nesse projeto. Eu ficarei aqui de ouvinte atento ao trabalho que o irmão vai fazer aqui, com certeza, nas perguntas que nós recebemos, mas mais do que isso, coadjuvante do Espírito Santo de Deus seremos nós aqui. Que o Espírito Santo há que tomar agora o lugar dele, nós vamos reverenciar não somente o Espírito, mas a palavra revelada. E é isso que vamos, neste momento, orar e pedir ao Senhor para que esse 41º episódio chegue a quem precisa, a quem tem todas essas questões. É como se... Eu vejo muito isso, pastor. Teologia emburrece, estudar tira a piedade, e para nós, pelo menos na minha experiência de vida cristã, eu vejo proporcionalmente. Quanto mais estudo, quanto mais me aprofundo, quanto mais leio a Escritura, quanto mais conheço os originais e os textos e faço essas comparações, mais eu vejo, maior abrangência, e vejo o sentido do que significa a palavra de Deus é viva. Vejo assim, viva. Quando vejo essa expressão aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, eu vejo que quanto mais nos aprofundamos, mais viva ela se torna. Vamos orar e pedir a bênção do Pai neste momento. Amado Deus, nós humildemente nos apresentamos ao Senhor agora com a responsabilidade de sermos, ó Deus, aqueles que realizarão o 41º episódio aqui do Crosscast, com o objetivo de ajudar o nosso ouvinte, ó Deus, que estará nas nossas plataformas. Alguns estarão pelo YouTube agora no vídeo, muitos estarão no Spotify, em outras plataformas de áudio. Temos já realmente uma multidão de seguidores ouvindo esse projeto. E o que eu suplico ao Senhor é que o nosso coração esteja guardado de qualquer coisa que seja vaidosa ou nossa. Por isso pedimos que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos encha da presença, da grandeza do Senhor e nos permita sermos porta-vozes da Sagrada Escritura. Que assim sendo, eu tenho certeza que os ouvintes e os irmãos em casa serão muito abençoados. Oramos no santo nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. 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 Meus queridos irmãos, vamos lá. Vamos ao primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor, para não deixar assim o pessoal em casa em dúvida, né, línguas originais, eu acho que a pergunta que cabe para começar é quais são as línguas originais. Tem gente erudita, tem doutores aí, PhD, mas deve ter um irmão aí que, quem sabe, se converteu há um mês. E ele, línguas originais, para ele é português, né? Ele vai dizer João Ferreira de Almeida, né? É provável que ele acredite talvez só nisso. E o senhor puder nos ajudar dizendo quais são as línguas originais, numa ordem de testamentos, e algumas diferenças que o senhor acredita tem essas línguas, né? Eu conheço poucas, eu sou muito pouco conhecedor das línguas, né? Mas deve ter diferenças, facilidades,
particularidades, dificuldades. Sim. Vamos dar uma palhinha para o ouvinte que sejam essas línguas originais. Claro. Bom, na verdade, nós temos 2 testamentos, e o Antigo Testamento, especificamente, ele foi escrito predominantemente em hebraico, embora nós tenhamos algumas partes que foram influenciadas no período do cativeiro babilônico e foram escritas em aramaico. Mas o texto do Antigo Testamento ele foi, de fato, construído predominantemente na língua hebraica, a língua falada pelo povo de Israel, ali no contexto do Antigo Testamento. Por conta da influência babilônica, sobretudo, também o aramaico em alguns extratos, por exemplo, em Jeremias, em Esdras. Nós vamos ter ali algumas passagens em Daniel que tratam da revelação do Senhor na língua aramaica. O Novo Testamento, por outro lado, foi escrito apenas na língua grega, né? Então, todo o Novo Testamento foi composto na língua grega, e tanto a língua hebraica, se nós utilizarmos a língua hebraica como a língua que foi predominantemente usada no Antigo Testamento e o grego como língua utilizada exclusivamente no Novo Testamento, a gente precisa entender que são 2 línguas bem distintas, com estruturas bem distintas e com desdobramentos bem distintos também. O hebraico é uma língua de raiz semita, como algumas outras línguas que nós temos, também no contexto do semita antigo, e de uma estrutura muito diferente da nossa. Eu diria até que o hebraico, das 3 línguas, pensando no hebraico, no aramaico e no grego, é a língua mais econômica, é a língua que consegue comunicar tudo o que precisa ser comunicado numa economia, em termos estruturais. Então, quando estudei hebraico, notei, por exemplo, a ausência de alguns verbos, né? Não usam muito verbos de ligação, né? Sim. O professor fazia chamada, né? E nós não dizíamos presente, não havia condições de usar o português na sala de aula do nosso professor Pedro Moura, Pedro né? Moura. E ele não permitia. E como é que dizíamos presente? Anipó. 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 A tradução ouvinte, eu aqui. Eu estou aqui. Mas não tem com o estou. Com de ligação ali, o estou, não tem o estou, né? Não há a presença do verbo ser ali, né? Ser ou estar. E isso é interessante como informação ao nosso ouvinte, porque grande parte das nossas conexões de versículos, os verbos são omissos. Você conecta já o pronome à ação, diretamente à ação, né? A presença, no caso ali, ao lugar, né? E é muito interessante porque isso faz com que a língua seja bastante econômica, né? Muito econômica, porque se nós pararmos para pensar a partir do exemplo e pegar o exemplo que o irmão está dando, a gente vai ver que a abrangência disso é enorme. Enorme. E dentro do contexto da Bíblia, nós vamos encontrar muitas questões que dizem respeito a este ponto especificamente da língua hebraica. E a gente poderia avançar e pensar, por exemplo, nas próprias estruturas verbais do hebraico. Não são muitas. Enquanto no português nós temos aí dezenas. Eu acho que é a língua mais difícil no mundo. É uma das mais difíceis, certamente. Para conjugar os verbos, para mim é mais difícil. Mas o hebraico, ele até na questão dos verbos, ele é uma língua bastante econômica. E o aramaico não é muito distinto do hebraico, considerando que ambas provêm da mesma raiz, vamos dizer assim, da mesma fonte, né, linguística. Por outro lado, quando a gente vai para a língua grega, ela não é tão econômica como nós imaginamos. Aliás, ela se assemelha bastante em termos estruturais à língua portuguesa. Sim. Né? Ela tem redundâncias, né? Ela usa bastante recursos de redundância que incomodam na tradução. Redundâncias. Lázaro, por exemplo, nós temos para fora, conjugações verbais. Sair para dentro, impossibilidade, mas no grego conjuga-se. Conjugações verbais que nós não temos na língua portuguesa. Não é? Nós temos, por exemplo, um tempo chamado aoristo, que não temos na língua portuguesa, é mais o aspecto verbal do que o tempo verbal. O aoristo gera até uma dificuldade para explicar para o aluno, quando começamos a mostrar. É difícil o aluno, demora um tempinho, até que ele vai compreender, depois que ele faz as escalas, ele chega lá. Ele consegue chegar. A primeira palavra que se dá sobre o aoristo, ele não faz a mínima ideia. Não faz a ideia porque nós não temos em português uma estrutura que se assemelhe, né? Então eu diria para você que não tem tanto conhecimento dos processos de formação do texto bíblico na antiguidade, então as línguas são essas. Normalmente, por questões de predominância, fala-se que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas se a gente quiser uma precisão maior, a gente precisa admitir que ele foi escrito predominantemente em hebraico, mas algumas passagens realmente foram escritas em aramaico, sobretudo livros como partes do livro de Esdras, de Daniel
e também de Jeremias, e todos eles no contexto ligado ao cativeiro babilônico, por isso uma língua diferente. E o Novo Testamento especificamente, completamente escrito na língua grega, então, essas são as 3 línguas que estão envolvidas ali na configuração do texto bíblico. Lembrando ao ouvinte que numa leitura hoje do texto grego, se o ouvinte procurar versões, o grego original koiné, né, koiné, o conservador, e hoje o ouvinte pode encontrar o clássico aí para poder fazer a leitura e vai ver diferenças bastante singulares, acredito eu, se o ouvinte for fazer uma pesquisa. Tem gente aí preparada, vai questionar, né? Então, nós vamos trabalhar mais a ideia do conhecimento do aluno que vai para o grego koiné, o grego original, pegando aqueles manuscritos originais e procurando traduzir. Sim, isso. Pastor, a primeira pergunta agora valendo, o ouvinte já sanou a dúvida, né, de quais são as línguas predominantes aí, o hebraico, o aramaico e o grego. Falamos em Antigo e Novo Testamento. A pergunta dos nossos irmãos aqui, curiosidade para os irmãos, é quais os critérios normalmente utilizados para a tradução ou revisão das versões bíblicas? Quais são os critérios que normalmente se utiliza para essa tradução ou revisão? Então, a gente precisaria fazer alguns recortes para a gente entender. Hoje, basicamente, quando a gente pensa em língua portuguesa, nós temos muito mais revisões de textos já traduzidos do que necessariamente novas traduções. Existem novas traduções, a gente sabe que, eventualmente, alguma casa responsável por publicações publica um novo material, é feita uma tradução em cima de alguns critérios. Mas se a gente pegar um lastro histórico da língua ou da Bíblia na língua portuguesa, a gente precisaria primeiro olhar para o recorte que foi utilizado por João Ferreira de Almeida, que talvez não, ele é de fato o nome mais importante no contexto da tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Ele teve um papel e o que ele realizou tem um valor extremamente importante para nós, leitores em língua portuguesa. O critério que João Ferreira de Almeida utilizou é um critério que a gente classificaria hoje, aí a gente está utilizando aqui um conceito, mas remetendo esse conceito ao passado. No passado não era esse o conceito dado, mas hoje nós classificamos assim, do que nós chamamos de uma espécie de tradução formal. O que basicamente é a tradução formal? Você tem uma língua fonte, que no caso aí poderia ser o hebraico, poderia ser o aramaico, poderia ser o grego, e essa língua fonte ela é traduzida para uma língua alvo, que no nosso caso aqui é a língua portuguesa. E qual era o critério, ou qual foi o critério amplamente utilizado por João Ferreira de Almeida? Era basicamente aquilo que classifica-se por meio da tradução formal. Basicamente o sentido e o plano literal, palavra por palavra. Então, você pegava ali uma palavra em hebraico e você verificava a equivalência dela em língua portuguesa e optava, então, por traduzir essa palavra conforme aquilo que se entendia ser a melhor tradução da palavra no hebraico, no aramaico, no grego, para o português. Então, durante muito tempo e durante todo o trabalho de João Ferreira de Almeida, o que nós tivemos foi o que nós chamamos de equivalência formal. Lembrando que os indícios apontam para o aspecto de que João Ferreira de Almeida fez uso da Vulgata Latina. E para os irmãos que não conhecem a nomenclatura, a Vulgata Latina foi a tradução, o nome dado à tradução de um homem chamado Jerônimo, ali no período patrístico, estamos falando ali dos séculos 4 e 5 da era cristã, onde ele traduz o texto bíblico para a língua latina, que nesse momento havia se tornado a língua franca, ou seja, a língua universal. E aí, a palavra vulgata vem do sentido que ele dá à tradução, né? Sim, é uma coisa comum, vulgus, vem de vulgo. Vulgar, né? Vem de vulgar, a linguagem, não no sentido pejorativo, mas no sentido de comum. No sentido de comum. acessível ao povo, Sim. a língua do povo falada pelo povo. É a primeira então, vez que vai se utilizar do original, que é considerado até então sagrado, e vai à língua das pessoas. O próprio conceito que o irmão utilizou para o grego, ao fazer referência ao grego koiné, ou kini, dependendo da pronúncia, também é uma coisa comum, é uma coisa vulgar nesse sentido. A própria palavra kini ou koiné significa vulgar ou comum. É o correlato em grego do latim. As línguas têm essa conotação entre o que se lê e o que se fala. Né? Exatamente. Por exemplo, em culturas já mais próximos ao Novo Testamento, os que têm a fala hebraica, comumente falavam aramaico para ler em hebraico. Tinha muito dessas culturas. Eu conheci estudiosos que narram essa contemporaneidade. Se lia o texto sagrado no hebraico,
mas as conversas e as explicações, as exposições em aramaico. Sim. Né? É muito interessante exatamente. essa informação, porque mostra como há uma equivalência formal para fazer a tradução, aí, voltando ao assunto, e depois vai dar origem à equivalência dinâmica, né? Que é o próximo ponto aí que eu vou... Eu não quis interferir, mas apenas para sim. lembrar que essa evolução, ela não é porque alguém a propõe ou impõe, ela vai nascer naturalmente das necessidades das pessoas e das culturas, né? Que se formam, né? E aí, com o passar do tempo, né, você já tem, então, uma versão completa da na língua portuguesa, feita por João Ferreira de Almeida. Ela está disponível ao povo, mas, obviamente, toda a língua, ela é dinâmica no sentido de que ela vai sofrendo reajustes à medida que o tempo passa. O português falado hoje, em pleno século XXI, ele tem variações dialetais quando a gente compara a 30, 40, 50 anos atrás. Então a língua ela é dinâmica, ela é viva e ela vai se reajustando à medida que o tempo passa. E isso faz também com que haja necessidade de novas revisões das traduções feitas. Então, muitos dos trabalhos que nós temos em língua portuguesa hoje, na verdade, são revisões. Aliás, algumas das versões que nós temos, elas são revisadas. Elas têm no conceito ou no nome delas a palavra revisada. Nós temos, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, nós temos a Almeida Revisada, nós temos a Corrigida, Fiel, enfim. São termos Eles vão usando siglas para mostrar que elas sofreram alguma atualização. Nova Almeida Atualizada, exatamente. Revista Corrigida. Sempre há uma atualização e aí faz um reajuste ali do nome dado à versão para que as pessoas tenham esse acesso. Então, essa dinâmica da língua exige que de tempos em tempos sejam feitas revisões. E aí o critério das revisões, elas passam pela equivalência formal, está mantida a equivalência formal, mas surge também a chamada equivalência dinâmica. Por quê? É importante tratar isso. Porque às vezes entre um termo na língua a raiz ou língua base, língua fonte, transportado para a língua-alvo, que no caso aí seria o português, nós temos um gap, nós temos um problema de conseguir uma equivalência adequada. E muitas vezes o tradutor, o revisor, ele precisa encontrar alguma ideia ou às vezes algum conceito que projete luz naquilo que o autor sagrado tentou comunicar através dos textos originais. Então, a equivalência dinâmica, ela nada mais é do que a tentativa de ajustar o texto sem perder o elemento da língua-fonte, sem perder o elemento da revelação propriamente dita, mas adequando-se à realidade da língua-alvo, que no nosso caso sempre será aqui no nosso podcast. Nosso podcast será sempre o português. Sim. Então, existem essas complexidades. Eu diria que não é um trabalho muito simples, Pastor Carlos, porque nós estamos lidando com... Hoje o hebraico é falado em Israel, hoje o grego continua sendo falado na Grécia, mas o recorte do hebraico antigo e o recorte do grego antigo não são os mesmos que nós encontramos hoje. Então nós temos não apenas a distinção linguística, mas nós temos um tempo, um abismo temporal entre a língua que foi utilizada e a nossa língua hoje. A diferença então, de uma luz de azeite, de uma luz elétrica é absurdo. Muito. Então falar assim, em colocar a luz embaixo do velador. Jesus como a luz do mundo. A pessoa pode imaginar que seja uma lâmpada. Bastante né? complexa. Mas né? a ideia é completamente distinta e rica. E muito rica. Se não capturarmos isso e não formos levando isso para as culturas futuras, fica distante. E porque a língua original já não mais preserva, na sua estrutura de línguas, nem sequer a ideia. Você já tem que buscar lá lá atrás. Eu conversei uma vez com um tradutor aí do Novo Testamento para tribos indígenas. É um desafio. Ele vai fazer a tradução para o Novo Testamento e falta o verbo vencer. A cultura não tem o verbo vencer. E textos como Apocalipse, né? Ao que vencer lhe darei. Como fazer, né? E o autor fica desesperado. Que verbo? O que vai colocar? Não tem o verbo põe ali, né? vencer. Aí já está há 50 anos nessa mesma aldeia lá trabalhando e traduzindo. Já terminou o texto. E eu perguntei, como é que o senhor fez? Ele vivia a cultura, vivia os anos da cultura, até um dia que o levaram a uma competição de índios com tora no ombro, né? E eles vão passando aquela tora no ombro, um para o outro. Aí no final ele falou, isso é uma competição. Aí ele falou, isso eu conheço, temos na nossa
né, as Olimpíadas e tantos outros projetos. Aí ele foi lá para a linha de chegada e falou, eu quero ver quem chegar primeiro. Aí quando chegou o primeiro índio com a toalha, ele perguntou, quem é ele? Ele para vocês? Aí ele disse, quem é ele? Com ele ninguém pode. Como é? Com ele ninguém com pode. Ele ninguém pode. Não tinha um verbo, ele não é um vencedor, ele, não sei. E quem é ele? Com ele ninguém pode. Na cultura era essa soma de expressões. Aí ele foi lá, ele... aquele que com ele ninguém pode, herdará, aquele que com ele ninguém pode, receberá. Isso mesmo. Né? E o hino também foi traduzido, né? Com ele ninguém pode. Não tem vencendo vem Jesus, né? Não tem. Como é que vai botar o vencendo vem Jesus do hino 112? Eu fui cantar no culto à noite, estava lá, glória, glória. Com ele ninguém pode. Eu falei, aleluia, porque não tem o verbo vencer. E o recurso é poderoso demais e comunicou. Sim, claro. Esse é o ponto. Trata-se mais do importante. primeiro elemento a cruzar a linha de chegada. Pastor, são esses os critérios, são esses, na verdade... Nós temos, temos esses dois critérios que têm a ver com a equivalência formal e a equivalência dinâmica, né? Mas aqui dentro, tanto da equivalência formal quanto da equivalência dinâmica, nós temos desdobramentos, né? E aí que podem gerar uma proximidade maior com aquilo que se tentou comunicar, ou às vezes a ideia que deixa de ser uma versão e vai virar uma paráfrase, o que nós vamos tratar daqui a pouquinho. E aí, dependendo, por exemplo, se um texto ele é muito mais voltado para uma paráfrase do que necessariamente de uma equivalência formal ou realmente dinâmica, a gente tem uma proximidade maior ou menor daquilo que o autor bíblico tentou comunicar. Né? Então, assim, são as tensões que existem para o processo de tradução e, no caso, também de revisão, porque o processo de equivalência formal e de equivalência dinâmica servem também para as revisões. E nós sabemos que as revisões são de tempos em tempos feitas e são necessárias para poder fazer os ajustes que eventualmente surgem ali, as circunstâncias que surgem ali que precisam ser sanadas eventualmente. Muito obrigado. Tivemos uma aula maravilhosa aqui com o nosso professor, né? Nosso professor Pastor Paulo Vale. Vencida essa primeira pergunta, para mim satisfatoriamente respondido, o ouvinte que discordar vai postar no chat agora, e se você tem ainda alguma dúvida, coloca aí no chat que a gente vai interagir com você. No chat, pelo chat, vai procurando acrescentar alguma coisa a você, querido ouvinte. A segunda pergunta, pastor, a gente fecha esse primeiro bloco, é a seguinte: toda tradução da Bíblia é uma interpretação? É uma primeira pergunta. Toda tradução da Bíblia é uma interpretação? Parece que a pergunta já responde, mas vamos lá. Toda tradução da Bíblia, além de ser uma interpretação, ela é uma interpretação do tradutor ou do revisor? E aí, quem que traduziu a Bíblia? Bom, respondendo a pergunta que é basicamente sim ou não, né? No caso, toda, vamos dizer assim, toda tradução da Bíblia é uma interpretação? Sim e não. E aí eu vou tentar explicar. Por que sim? Porque o tradutor e também o revisor precisa fazer escolhas. Então, por exemplo, quando nós ouvimos essa história da tradução da Bíblia para o Novo Testamento numa língua indígena, o tradutor ele precisou buscar caminhos que se ajustassem àquilo que o autor bíblico queria comunicar. Então ele faz escolhas, ele vai fazer escolhas. Então nesse aspecto sim, Mas não no sentido, e aí é o não no sentido de que o tradutor ou o revisor tenha autonomia para chegar às conclusões que ele quiser, sem molduras muito bem definidas na hora de fazer as escolhas. O problema é que a palavra interpretação, ela pode se tornar, nesse contexto, ambígua. Pode dar a ideia de que o tradutor ou o revisor, ele projeta a sua ideia para a questão do texto bíblico. Então, por exemplo, se ele vem de uma determinada vertente cristã, ele vai trabalhar voltado para essa vertente, ou seja, ele já vai um pressuposto, ele já vai com um pressuposto. Dele, ele é um coautor do texto. Sim, exatamente. A ser um coautor, é a ideia que não queremos dar aqui, não nem podemos e nem é. Então, quando eu digo sim, é no sentido de que escolhas ele vai fazer. Então, pressupomos que as pessoas que vão trabalhar com tradução e revisão têm algum conhecimento da língua fonte e têm conhecimento da língua alvo. Então, vamos partir do pressuposto que sejam linguistas, por exemplo. E aí, obviamente, que eles vão ter que fazer escolhas. É muito natural que se faça escolhas, né? Mas não no sentido de que é dado ao revisor ou ao tradutor a autonomia plena para chegar à conclusão do que ele quiser e usar a lente que ele quiser. E eu digo isso porque nós temos, dentro do cenário da fé cristã,
muitos movimentos, Sim. muitos movimentos. E se isso fosse real, nós teríamos um enorme problema, porque o revisor ou o tradutor iria para o texto, iria para a língua-fonte e projetaria na língua-alvo um pensamento que o grupo ao qual ele pertence pensa, estabelece como princípio. O que paráfrases acabam por fazer. Sim, vamos falar sobre isso. Paráfrases acabam fazendo isso aí. Mas então, em termos de versão... existem traduções da Bíblia que são interpretações. Isso é muito interessante, talvez começar a abrir a ideia do ouvinte, porque quando ele pega a mensagem e algumas outras, o tradutor vai direto para a interpretação. Sim. Eu sou um leitor Sim. bastante voraz dessas Bíblias, né? Eu tenho pelo menos umas 300 em casa, 300 versões, eu fico lá passeando por elas e eu vejo claramente que são né, as interpretações diretas. Ele já não só interpretou, quanto já em algum momento aplica. O texto às vezes está até invertido. Sim. No original está no versículo 2, ele pega lá o versículo 8 e joga lá no 2, porque ele já sabe que é a conclusão Exatamente. do assunto. Eu falo, palavras, que pecado. Palavras, né? exato. A gente perdeu o direito de viajar pelos conceitos e aplicar no final, porque ele sobe, mas é a questão de que ele já informa ao leitor que é uma paráfrase do texto aplicado. E o que o nosso irmão, a nossa irmã que nos acompanha precisa saber é que, no nosso caso especificamente, eu antecipo um ponto importante, é que no nosso caso nós estamos muito bem servidos do que temos em português. Muito. Muito bem servidos. Muito. A língua portuguesa ela é muito bem servida em termos das versões que estão disponíveis no mercado, vamos dizer assim, né? Que são disponíveis para nós. Então, assim, existe o trabalho que não é simples, entenda isso, não é um trabalho simples. Fazer a tradução de um texto e a revisão de um texto cuja língua-fonte, ela tecnicamente já não mais existe na sua estrutura original, passando para a língua-alvo, que é o português, é uma tarefa muito, que exige bastante hercúlea nesse sentido. Exige muito, exige bastante. E exige que outros olhares sejam colocados também para verificar os ajustes que precisam ser feitos, né? E sempre um outro olhar é um ajuste importante e necessário para que sejam corrigidas as coisas que precisam ser corrigidas e que às vezes os olhos do revisor e os olhos do tradutor não são capazes de perceber. Então é muito importante que seja um trabalho também a nível coletivo, no sentido de, claro, vai haver quem vai fazer a tradução ou revisão, mas a importância de outros olhares para sinalizar eventualmente necessidades que não foram tratadas ali no processo. Muito obrigado, pastor. Excelente explicação. Para mim, a melhor que já ouvi. Eu já conversei com bastante pessoas sobre tradução, inclusive sentou-se aqui recentemente para falar sobre arrependimento de Deus, né? Aquele clássico texto do Antigo Testamento, usamos aqueles versículos e a expressão Deus se arrependeu, e o diretor da Sociedade Bíblica esteve aqui conosco e trabalhou bem detalhadamente né, o recurso né, hebraico e linguístico para se dizer isso, e o que isso significa na tradução fiel, que tem que dizer que Deus se arrependeu. Eu disse, que coisa boa, o senhor aqui, eu disse a ele, né, o pastor Assis Jerônimo, se o senhor não estivesse aqui, não é o que seria de nós. Ele salvou a nossa transmissão aqui com uma magnífica e exemplar explicação do projeto. Obrigado, pastor Paulo Vale. A gente vai tomar uma água agora. Vamos para o intervalo, nosso querido ouvinte aí. A gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, gostaria de estudar Teologia Reformada, mas sua agenda de trabalho ou ministerial não lhe permite se matricular num curso com aulas diárias? Conheça o Seminário Martin Busser. O curso livre de Teologia é semipresencial, combinando semanas intensivas, aulas mensais e estudo em casa, em um formato que se encaixa com seus compromissos do dia a dia. Professores altamente capacitados, aulas interativas, biblioteca especializada, recursos online e uma equipe preparada para lhe dar todo o suporte necessário. Veja o depoimento de alguns dos nossos alunos. O Seminário Martin Busser foi fundado na Alemanha e tem o seu ensino alicerçado na fé reformada. O propósito do Martin Busser é preparar pastores e líderes para a Igreja Evangélica Brasileira.
através de um currículo elaborado para fornecer ao líder cristão a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos teológicos e práticos, fazendo parte de uma grande rede de contatos com outros líderes cristãos de diversas denominações, lugares do Brasil e também do mundo. Tudo isso sem comprometer a agenda profissional e ministerial do aluno. E acima de tudo, o seu relacionamento familiar, pois é semipresencial. Venha para o Martin Busser! Seminário Martin Busser, preparando pastores e líderes. Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Ok, estamos de volta. Muito obrigado porque você não desligou, né? Você não desistiu de nós, está aí conectado, né? Já tarde da noite, tarde nessa sexta-feira, e você não desistiu. Muito obrigado. Se você não desistiu e está gostando, dá um like, né? E se você não está gostando, dá um dislike. A gente precisa saber também que você não está satisfeito. E se você quiser escrever também o motivo da sua insatisfação, faça, para a gente poder avaliar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode crescer aqui como produção do nosso programa, que tenta levar a você uma informação boa, saudável e segura. É a nossa proposta aqui. Vamos lá, nossa equipe de produção, vamos para o segundo bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor, paramos o segundo bloco falando de tradução e interpretação e iniciamos o segundo bloco, melhor dizendo, paramos o primeiro e iniciamos o segundo, com a pergunta: é possível confiar nas traduções que temos em língua portuguesa, né? Se não for, eu estou perdido. Mas a pergunta do ouvinte é possível confiar nas línguas que temos em língua portuguesa? É uma excelente pergunta. Sim. Bom, eu diria, e eu puxo aqui alguma coisa que eu disse no final do primeiro bloco, de que nós estamos muito bem servidos em termos das versões que nós temos em língua portuguesa. O trabalho que tem sido feito predominantemente, não só pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas também pela imprensa bíblica brasileira, né? Durante um tempo. Nós temos outras agências ligadas à Sociedade Bíblica Trinitariana, à Sociedade Bíblica Internacional, que trabalham com versões da Bíblia, tem feito um trabalho muito sério em relação a disponibilizar as versões bíblicas. Então, eu diria que nós podemos confiar, devemos confiar, sim, porque, de fato, estamos muito bem servidos, e se você pega um lastro de versões da língua portuguesa, na língua portuguesa da Bíblia, você vai perceber nitidamente o cuidado, a cautela e, eu diria, até a fineza com que o trabalho foi feito em relação tanto aos tradutores quanto também aos revisores. Então, de fato, nós podemos e somos muito bem servidos. Eu, como foi dito no início, eu acabo transitando um pouquinho nessa questão das línguas originais. Então, é inevitável que, trabalhando especificamente com a língua grega, a gente faça buscas nos textos em língua portuguesa e verifique, né, as opções que foram feitas, as decisões que foram tomadas. E o que eu posso adiantar, o que eu posso dizer é que, de fato, nós somos muito bem servidos em língua portuguesa e, consequentemente, podemos confiar em muitos materiais que nós temos ligados à Bíblia. Por que eu digo muitos materiais? Porque nós temos o elemento da equivalência formal, nós temos o elemento de equivalência dinâmica, mas nós temos paráfrases. E, particularmente, eu vejo que paráfrases podem ser problemáticas em determinadas circunstâncias. Só que na mente dos nossos irmãos, né, muitas vezes, quando você pega uma paráfrase, você dá a ela a equivalência como se fosse uma versão. Mas existe uma diferença entre uma paráfrase e uma versão. Quando nós sabemos essa diferença, utilizar a paráfrase é muito útil. Existe utilidade no uso da paráfrase, desde que nós saibamos. Uma aplicação direta, né? Uma aplicação direta, uma boa comunicação com aquele ouvinte que quer entender aquele aspecto que você já encontrou na paráfrase, que ajuda, né? Sim. Abrir, por exemplo, um estudo para adolescentes e jovens com uma versão da NVI, por exemplo, simplifica bastante, né? O trabalho do pregador, ele já vai ali, né? No aplicado, se ele vem da boa exegese, se ele vem lá do grego, se ele vem com a sua versão
conservadora, ler o texto na NVI ajuda. Sim, o adolescente, com certeza. Um jovem reflete rápido e depois ele vai subindo ali a outros caminhos. Mas há riscos. Pega, por exemplo, paráfrases para tratar nas questões de Coríntios, do divórcio e outras áreas, vai ser um questões suicídio doutrinárias hermenêutico. é mais complexo. É um suicídio hermenêutico. Ele vai causar um dano à igreja, né, ao ministério. Vai ler, por exemplo, perfil pastoral nas paráfrases. Vai ser desastroso. Eu não quero comprometer nenhuma aqui para não criar problema de gestão minha aqui com editoras, mas tem paráfrases que vão naqueles perfis pastorais. Sim. As palavras não têm qualquer proximidade com os gregos, com o grego original. Sim. Aí há um esvaziamento de sentido, na verdade. O inexperiente relator da comissão copia aquilo, bota lá, e marido de uma só mulher, neófito, expressões que estão mais do original, ele aplicou, na minha percepção, perigosamente. Sim. Né? Perigosamente, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Sim. Nessa linha, então, pastor, podemos confiar. Eu ouço muito no seminário, pergunta de alunos, antes de chegar na próxima pergunta formal, os alunos falam que há aspectos da escritura que trabalhamos: inerrância, infalibilidade, suficiência. Né? Inerrância, infalibilidade e suficiência. Quando lecionamos teologia sistemática, né, Alan White, Frank Ferreira, né, Weingruden, Millard Erickson, grandes autores da teologia sistemática, na sua questão da inerrância, tem lá o seu conceito. Todos eles, no conceito de inerrância, estão focados de que a inerrância da palavra de Deus se refere e é conferida aos originais da Bíblia. Sim, é isso? Sim, é isso mesmo. É importante o ouvinte ouvir isso. Porque, e até entender o que isso significa. Né? Porque entendemos que a inerrância se sustenta e se consolida nos originais do texto. O ponto é muito importante esse aspecto, no sentido de que, de fato, nós, quando temos uma versão em língua portuguesa, nós estamos lidando com a palavra de Deus, sem dúvida alguma, né? Mas quando nós precisamos verificar os elementos ligados à inerrância das Escrituras, nós precisamos voltar aos textos originais, ou pelo menos às línguas em que o texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram escritos. Por quê? Porque isso, a gente compreende um pouco isso quando a gente retoma um conceito que trabalhamos daqui a instantes atrás, falando do sim e do não, da interferência do tradutor e do revisor no texto. Como o tradutor e o revisor, eventualmente, ele precisa fazer escolhas, e essas escolhas elas são feitas com base em dados que ele tem no texto bíblico, ele vai fazer as escolhas, mas o que vai determinar de fato o sentido quando essas escolhas gerarem dúvidas é o texto original. É o texto original. Uma pergunta que eu ouço de pessoas e ouço de alunos ligadas a essa questão do texto original mas professor, ou pastor, a gente não tem o texto original. Os autógrafos, eles se perderam. Quer dizer, o texto que Moisés escreveu, ele desapareceu. O texto que Davi escreveu, desapareceu. O texto que Paulo escreveu, desapareceu. Como é que a gente tem confiança? Como é que a gente pode confiar nas cópias que nós temos que são tomadas hoje como originais? E aí a gente tem uma história que é muito legal, que é muito interessante e que se comprova, inclusive, academicamente. Na verdade, assim, nós temos a nossa versão em língua portuguesa, para falar em português, ela veio, como eu disse, de uma tradução da Vulgata Latina, foi uma obra feita por Jerônimo ali por volta do século IV, século V, e durante séculos essa versão foi sendo utilizada no contexto da fé, e mais tardiamente, aí já estamos falando no século XVII, João Ferreira de Almeida, né, começa o trabalho para poder termos aí a Bíblia em língua portuguesa, e a fonte que ele utiliza é o latim. Mas o latim não é a língua original. O latim não foi a língua utilizada por Deus originalmente para revelar-se tanto no Antigo quanto no Novo. Como é que eu posso confiar? Eu diria o seguinte: mais tardiamente, depois que nós já tínhamos o texto em língua portuguesa, nós fomos surpreendidos na história com os chamados manuscritos do Mar Morto que foram encontrados, predominantemente do Antigo Testamento. Então, quando a gente fala dos manuscritos do Mar Morto, nós estamos falando ali de um movimento judaico vinculado ali ao grupo chamado dos essênios, especificamente, e que foram, vamos dizer assim, pessoas que guardaram de alguma maneira o texto e outros textos mais. E quando nós pegamos o resultado do trabalho feito por João Ferreira de Almeida e cruzamos com as cópias dos manuscritos do Mar Morto, o que nós percebemos é que não há absolutamente nada que seja vital
vital a fé, e vital a doutrina, e vital a verdade, e vital a compreensão de quem Deus é, na comparação. Não há nenhum tipo de problema. E esse princípio ele se aplica também ao Novo Testamento. Porque aí os manuscritos ali do 2º século, 3º século, os códices, os pergaminhos, os minúsculos que são utilizados, também quando cruzando com os elementos do Novo Testamento, da cópia do Novo Testamento, não há nada, não há incidência negativa nenhuma. E há inclusive um exemplo bem interessante que talvez você, meu irmão, que nos acompanha, irmã que nos acompanha, e que talvez já tenha uma vivência boa na fé cristã, alguns anos de caminhada, e já teve nas mãos algumas cópias da Bíblia, vai lembrar, por exemplo, de uma passagem como Romanos capítulo 5, verso 1. Algumas versões trazem: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Outras versões dizem: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, uma ela vai traduzir como se fosse o presente do indicativo e a outra como presente subjuntivo. Observem, o surgimento dos manuscritos resolveram esse problema. Então, por isso que hoje já não temos mais versões que utilizam tenhamos, mas sim temos. Paz com Deus é, aparentemente, o que a crítica textual estabelece como padrão, né? Que é a área do conhecimento, da exegese, dos trabalhos exegéticos, que lida com as decisões com relação aos manuscritos. Então, essa é a crítica textual que eu estou aqui mencionando. Então, é nesse nível que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com um nível não de uma alteração doutrinária, porque as pessoas perguntam, mas será que não existe alguma coisa doutrinariamente que pode contradizer o que a gente crê? Não há. De fato, não há. Nós temos um texto antigo que, quando comparado com os manuscritos que foram encontrados e são colocados ali um diante do outro para checagem, você não tem absolutamente nada que possa criar qualquer suspeita sobre a validade do texto bíblico. E é interessante porque talvez de todos os livros do mundo, a Bíblia seja o livro com o maior número de cópias manuscritas. Maior número. Você tem autores gregos como, por exemplo, Platão, que também nós temos cópias manuscritas dele, que obviamente tem números até menores do que as Escrituras, mas com complexidades muito maiores do que as Escrituras. Então, assim, nós podemos admitir... A Ilíada, que a Odisseia, são livros bastante comprometidos à luz dos manuscritos. Sem a luz dos manuscritos. A gente tem estudado são várias as versões. Hoje faz essa comparação. A alta crítica, ao se propor a analisar, né, Ilíada, Homero, Odisseia, né, que seja... E quando chega na Bíblia, eles falam que a Bíblia é a que tem a maior sustentação de fato. Dos originais, quando comparados. A inerrância, então, se sustentando na ideia de que Deus não erra e não falha, o Espírito Santo não erra e não falha naquilo que se propôs a dizer. E Deus preservou. Deus preservou. Teve cuidado no processo de preservar histórico, a mão de Deus conduziu a preservação do texto. Para que nós tivéssemos o texto. E vamos avançar, porque foi muito produtivo. Tenho certeza que isso aí em casa agora tem gente que nunca ouviu falar desse assunto, né? E provavelmente ficou bastante feliz de agora conhecer um pouquinho mais desse tema. A última pergunta desse bloco diz assim: quais seriam as melhores versões bíblicas em língua portuguesa? Um ouvinte quer comprar, quer ler, quer possuir em mãos e ter aí, quem sabe, para o culto, vida devocional. Quais seriam as melhores versões da Bíblia em língua portuguesa? É uma boa pergunta, mas também um pouco complexa. Por quê? Depende do propósito. O pastor mesmo mencionou ainda agora, por exemplo, que uma determinada versão pode ser útil para lidar com os adolescentes, né? Uma outra versão pode ser útil para lidar com um outro grupo especificamente, ou pessoas que começou a jornada na fé agora, ou pessoas que já têm uma experiência de fé mais, em termos de tempo, mais avançado. Quem trabalha com casas de recuperação, né? Pois é. O testemunho clássico deles é que a nova tradução linguagem de hoje é a mais usada. Eu falo, mas logo essa? Porque aqueles é um texto, né, que não... com deficiências tão grandes, químicas, físicas e debilidades tão grandes. Que, no caso, essa paráfrase... Que é essa que chega primeiro ao coração. Isso. E depois de 4 anos de recuperação, eles começam a vir aos textos mais
formais e conservadores aí passam a gostar, mas o primeiro contato, a primeira compreensão só se dá à luz da tal da linguagem. Hoje a grande maioria, né? Eu falei, que experiência interessante. É verdade. Tem a ver com as limitações mesmo. Também do leitor. Faz pouco uso de leitura, né? E por aí vai. E aqui não há qualquer discriminação a pessoas. Não, estamos falando de fatos e de pesquisa, e gente que a gente conversa e vê lá o sofrimento daquele querido que está lá e que quer ser ajudado e se percebeu que o maior índice de atenção e compreensão está quando se usa tal paráfrase. E é muito interessante pensar isso. Eu diria que das versões que a gente tem, existem algumas. E aí eu não posso negar para os irmãos e amigos que nos acompanham que existe um pouco de personalidade nisso também. Então, assim, o que eu vou sugerir tem um pouco com a questão da personalidade, né? Da vivência, enfim. Eu gosto de algumas. Nas versões mais clássicas, mais antigas, eu gosto muito da Almeida Corrigida Fiel. Essa é trinitariana. Essa da trinitariana. Eu gosto muito. Essa é fantástica. Ela é maravilhosa, eu gosto muito. Não diria, elas sempre são grandes, robustas. Eu não diria que talvez fosse a melhor versão para culto público. Não, mas não eu digo que para você que estuda a Bíblia, para você colocar sobre a mesa enquanto você está estudando, está ali. Almeida Corrigida Fiel. Para iniciar os estudos de um sermão em português, uma das melhores. É uma das melhores. Ela salta já todos os problemas. E ela é predominantemente equivalência formal. Sim. Predominantemente equivalência formal. As opções são pela formalidade. E existem outras versões, né? Então, por exemplo, no lastro aí, algumas igrejas ainda utilizam. Eu cresci com ela, eu fui embaixador do rei, e os versículos que eu memorizava na época de embaixada eram dela, a Almeida Revista e Corrigida, que durante muito tempo... Essa é a famosa ARC. ARC. Foi, até hoje, os versículos todos nós dessa nossa geração dessa fase aí, gravou o irmão pastor Gilson, quando recitamos versículos, o pessoal já identifica a nossa cidade. A ARC, é verdade. Né? Da Revista e Corrigida. Gosto dela também. É sorte que somos embaixadores. Exatamente. Todos as conformidades do texto estão na aqui na nossa mente, e elas são da ARC, né? São da ARC, Almeida Revista e Corrigida. Mas ela também está muito próxima ali à Corrigida Fiel. Se a gente quer caminhar um pouco mais ali entre a formal e a dinâmica, hoje nós temos algumas alternativas muito boas. Nós temos, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, a NAA é uma boa versão. Das que migraram dessa história, a NAA hoje, na minha percepção, é que é uma leitura pessoal. Claro, a NAA está na ponta. Sim. Uma boa versão que nós temos também... coletivamente bem na igreja, bem uma boa versão que nós temos é a Almeida 21, que vem daquela Melhores Textos, que foi publicado pela imprensa bíblica brasileira, né? Da época da Juerp, aquela coisa toda. Hoje é Almeida 21. Almeida 21. Ela pegou da Melhores Textos. Isso. É uma boa versão, eu gosto muito dela também. Eu gosto e uso, aí vem por isso que eu falei que é um pouco pessoal. No nosso caso, a igreja, né, o trabalho já vem aí há 20 anos. Nós usamos para culto público, e eu gosto particularmente dela, a NVI. Então nós usamos a NVI para culto público. Mencionei aqui, né? Isso, utilizamos. É uma boa linguagem. Quando o visitante se senta e está perdido, faz uma leitura, ele não fica perdido. Sim. Então, o que a gente projeta, da NVI, os sermões baseados na NVI, as leituras congregacionais NVI, e isso traz uma uniformidade, uma homogeneidade para a questão do culto público, para não virar uma espécie de Babel numa leitura responsiva. Porque numa responsiva você vai ter o cara que sai da ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, até uma NTLH. Sim. E aí vira uma Babel dentro do culto. Então, isso quando o cara não traz a mensagem, pois é, também. Hoje presente, trouxe para a liturgia. Pronto, e vai fazer a leitura congregacional em voz audível e ele não tem como ler, porque, enfim. Então eu gosto muito também da NVI. Então eu diria que essas daí são muito boas para quem estuda a Bíblia, para quem prega a Bíblia, para quem ensina. Você deve ter paráfrases, nós temos algumas paráfrases, talvez a mais conhecida e mais divulgada no Brasil seja a NTLH, né, que é da SBB, e que é amplamente usada, amplamente lida, né, e útil para o processo de elaboração, de compreensão do texto, do sermão, enfim, do estudo. Então, essas versões, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, Almeida 21, e tudo Almeida, né? Tudo Almeida. E NVI. Me lembro de uma aula a novos crentes, não é piada, fato, mas contado com uma certa ironia aqui, né?
dando aula aos novos crentes, começando ali, né? Quando você distribui a primeira Bíblia, a igreja que sempre costuma dar a primeira Bíblia do cristão, se ele não tem, requer e nós damos. Eu disse, você sabe quem é o autor da Bíblia, né? Eu queria mencionar os possíveis 40 autores, né? Eu ia começar ali, né? Aí o novato lá, né, abriu, João Ferreira de Almeida. Aí eu falei, eu achei aquilo icônico, eu guardo da minha memória até hoje, porque ele recursou, abriu, estava lá o nome ali grande lá, ele né, para acertar a questão do professor, eu falei, esse é um dos tradutores, depois a gente explica o que é isso. Verdade. Eu falei, mas antes dele tem uns 40 que são os autores, né? E tal. E aí ele ficou assim, pensei que era ele. Ele ficou triste porque errou. Isso tem bastante tempo, mais de 10 anos, que eu me lembro dessa cena numa sala de reuniões com alunos que estão começando. Eu acho que se converte num domingo e vem o primeiro domingo naquela sala, que direito tenho eu de perguntar isso também, né? Mas foi na hora de entregar a Bíblia, me veio a pergunta e ele, iconicamente, grita lá, João, eu falei, que Deus o abençoe, né? E que ele seja um desses, como eu disse aqui, coautores. Pastor, eu me dou por satisfeito. Bloco 2 encerrado. Quem em casa não pescou é porque realmente deve ter dormido um pouquinho. Eu vou dar uma sugestão, né? Tomar uma água gelada, né? De repente até preparar agora uma pipoca. Vamos para o terceiro bloco, mas a gente vai fazer um intervalo. Faça um intervalo, a gente volta já. Não sai daí não. O Crosscast volta já. Fique ligado. Já pensou em estudar em um dos mais prestigiados seminários do Brasil e sem sair de casa? Agora você pode. Curso de bacharel em teologia à distância, reconhecido pelo MEC, é no Seminário do Sul. Acesse seminariodosul.com.br e faça já sua matrícula. Estude conosco e lidere o futuro. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Aqui estamos nós, estamos de volta. Sexta-feira já bem alongada, tá quase terminando. Daqui a pouquinho vai ser sábado aí, né? A hora vai passando e eu quero fazer um desafio para você. Deixa um comentário aí no nosso chat, né? E se você quiser correr aí com a linha de comentário, vai para o comentário que fica aí em definitivo no nosso canal e deixa uma sugestão, uma palavra, né? Se você gostou, comenta alguma coisa que você gostou, registre uma palavra que você ouviu. Se você quer deixar uma pergunta também, faça isso agora no chat, vai enriquecer, tá? Pode verificar, nós estamos interagindo com você agora no chat, eu estou aí no chat, tem uma equipe nossa interagindo com você. É importante, muito importante para nós a sua participação, qualificando, né, criticando, gostando, falando, mandando sugestões também, pensando até se você quer deixar próximos temas, né? Nós chegamos a construir 41 episódios com a sua sugestão. Deixa aí um tema, fale de uma proposta que você gostaria de ouvir para nós, então, elaborarmos os próximos programas. Para terminar, um programa bacana que está trabalhando sobre línguas originais da Bíblia, nós vamos agora com a nossa equipe de produção para o terceiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. O nosso terceiro bloco só tem 2 perguntas, né? Vai acabar, que pena, né? Podia ficar a noite toda aqui. Mas a primeira pergunta desse nosso terceiro bloco é a seguinte: é realmente necessário aos que ensinam e pregam conhecer as línguas em que a Bíblia foi escrita? É realmente necessário? Pastor Carlos e demais irmãos, eu diria assim: se estamos lidando com ou num contexto de capacidade leitora, o indivíduo sobre o qual nós estamos falando, ele tem uma razoável capacidade de leitura, eu diria que é possível fazer um ótimo ministério, ser um ótimo pregador, pregando a verdade do Evangelho apenas com a língua portuguesa. É possível, é possível. Alguém poderá dizer, mas, professor, é uma contradição. O senhor dá aula de grego e está falando que estaria dizendo que o grego não é importante. Não estou dizendo que o grego não seja importante. Eu estou dizendo que um servo de Deus que teme ao Senhor e que realiza o ministério da pregação, do ensino,
mesmo que ele não tenha acesso ou não teve acesso e não tenha acesso às línguas originais, se ele é um leitor competente e ele tem uma boa versão nas mãos, ele consegue ser um pregador adequado, ajustado, evangélico, que prega Cristo, que prega a cruz. Então esse é um ponto. Por outro lado, nós precisamos admitir que aqueles que ensinam e pregam e têm acesso às línguas em que o texto bíblico foi escrito e consegue ler, e consegue investigar, e consegue traduzir, usando mecanismos, usando ferramentas apropriadas, ele vai levar uma vantagem maior em relação a outras pessoas. Por quê? Porque há elementos na língua hebraica e há elementos na língua grega que, uma vez que a gente tem a possibilidade de acessar esses elementos, eles enriquecem os elementos da própria pregação e enriquecem os elementos do próprio ensino e dirimem dúvidas. Às vezes, aquilo que nos parece um tanto quanto ambíguo, isso é solucionado pelo próprio texto, seja no hebraico, seja no grego. Tem a vida eterna, terão a vida eterna. Pois é. Há questões cruciais. Que são ali, centrais à fé cristã. São centrais à fé cristã. Resolvidas, né? E nesse aspecto, e existem outros elementos que nós perdemos na língua portuguesa. Por exemplo, a questão estética do livro, a questão dos paralelismos, que às vezes são muito claros na língua hebraica, principalmente. Fazer um Salmo 119, à luz do hebraico original, é encantador. É outra coisa. É encantador. A gente vai... Primeiro bloco de 8 versículos, Aleph, né? Depois, Aleph, segundo Beit, bloco de Gimel. 8, Bet. Quando você vê a capacidade do autor, a ação do Espírito, na beleza de produzir um texto do Aleph, né, Octave. E a gente perde isso no português. No português não há qualquer similaridade. E o detalhe é importante, porque se essa informação não for prestada... Salmo 119, 8 versículos para cada perícope ali, mas são 22 perícopes. Né? No geral, ali, 22 perícopes são as letras hebraicas. Cada uma delas. E cada perícope começa com a letra indicada. Então, Aleph começa facilitando com para o Aleph. ouvinte, imagina a última perícope com Z, né? Seria. Como é que fica Zenob, Zelon, Zebulon, tudo, né? Pois Ele é. vai encontrando recursos para colocar, entenda ali, no caso é o tema... É um elemento de paralelismo. Nosso português, o Z. Sim. É uma coisa fantástica. É um elemento de paralelismo. Isso a gente perde. Perde o elemento poético das obras poéticas. Sim. E a riqueza, de fato, às vezes... que uma expressão verbal pode trazer em termos do sentido daquilo que foi feito, que vai ser feito. E outras questões mais, né, que lançam muita luz nessa questão. Na carta do apóstolo Pedro, por exemplo, o conhecimento do grego ajuda muito a entender, né? Até os apuros que o autor passou ali para escrever em outra língua. Isso enriquece muito a tradução. 2 Pedro, interessante porque 2 Pedro, parece que 1 Pedro teve o auxílio de um amanuense, né? Ele estava ali, ele é o autor porque é ele quem passava o conteúdo para esse amanuense. O amanuense era uma pessoa responsável por escrever o texto. Ele era convidado por alguém para escrever o texto que esse alguém que o havia convidado pretendia escrever. Já 2 Pedro, aparentemente, ele não usou um amanuense. Aí você consegue perceber ali a distinção do grego, da estrutura do grego. Só percebe quem tem acesso. Só se você tiver o acesso. Você vai fazer uma tradução, você logo nota né, alguma coisa na questão da colocação do artigo, hora neutra. É muito interessante. É muito. A riqueza com que se faz o trabalho, se posiciona e se vê com brilhantismo o papel do tradutor ali. É uma coisa fantástica. E nesse caso aí, estamos falando do pregador e do mestre, né, das escrituras. Se ele tem acesso a isso, isso vai enriquecer demais o trabalho dele e vai trazer benefícios. Porque irmãos, o trabalho, e isso é muito importante, não existe nenhuma incompatibilidade, entre a fé e a piedade e o estudo. Isso é muito importante. Não existe incompatibilidade entre estudo e fé. A gente precisa romper com essa ideia de que se é pela fé... Se houvesse, Paulo não seria chamado. Não, o próprio Lucas, está aqui o texto. Lucas, o médico Lucas amado, ele vai né? dizer que ele investigou, igualmente a mim me pareceu bem, isso é Lucas 1:3, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem. Nível de compromisso, né? Sim. Então ele investigou. Faz isso em Lucas e em Atos dos Apóstolos. Exatamente. E ele faz isso no contexto de piedade, ou seja, o estudo, é claro, o estudo ele pode
tornar o indivíduo arrogante. Isso é pecado. É pecado, tem que ser condenado. Sim. Né? Qualquer tipo de arrogância, de orgulho, de prepotência tem que ser condenado. Mas é possível honrar a Deus, glorificar a Deus, por meio da investigação, por meio da pesquisa, por meio do estudo, e fazer isso num contexto de fé e piedade, de amor a Deus, de amor a Cristo, de amor à palavra e de amor à igreja. No sentido de que alguém vai estudar o texto, ele vai se colocar diante de uma congregação dominicalmente, ele vai abrir a Escritura e vai pregar com devoção, com amor, com fé e piedade aquilo que ele estudou e que o Espírito deu a ele graça para entender. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não há incompatibilidade entre fé e investigação, entre fé e a busca do conhecimento. A recomendação é que se pode, faça, se tiver acesso. Se é possível, se você tem as ferramentas. Parei de estudar, terminei o seminário, já tem 20 anos. Pense em... Há cursos EAD, né? Há tantas oficinas hoje. Sim, né? é muito importante. Eu cheguei a fazer grego no seminário, hebraico no seminário, e eu já estou com 25 anos de ministério, de ordenação pastoral. Completei no início de agosto. Sim. Lá no dia 1º, já se passaram 15 dias aí que eu completei meus 25 anos. Lá no dia 1º eu completei 25 anos. E eu me lembro bem do curso lá, e agora fazendo à distância, fiz um EAD para fazer uma reciclagem. Boa, e tudo num vídeo. Ali, correndo o vídeo, parando. Tem muita coisa disponível. Quanta coisa eu visitei e cresci. Sim. Já agora, né, dos meus 54 anos, não desistindo de revisitar alguma coisa que pode vir a somar em grandes questões que estão surgindo agora. Temas dificílimos, né? Igreja e transgêneros e tanta coisa que vem por aí. Se nós não cuidarmos de boa vigilância ao texto, né? Sobre questões da sexualidade, né? Da masculinidade, da feminilidade, nós vamos nos perder no debate com a sociedade. Pastor, que riqueza de resposta. Agradeço muito aí. Para terminar, pastor, eu com tristeza, eu não queria, né, pudesse eu, meus irmãos, fazer um movimento, subir a hashtag aí, fica Paulo Vale, né? Mas não posso fazer isso aqui. Pastor tem agenda, né? A gente fala que sempre assim, domingo tem culto na igreja local, o que podemos fazer? Então, né, vamos terminar, pastor Paulo, com a última pergunta. De que forma o conhecimento do hebraico e do grego auxiliam, né, no entendimento do texto? Vamos lá. O ideal é que a gente pense em algumas possibilidades textuais aí para que a gente consiga entender. Por exemplo, quando você pega as cartas de Paulo, por exemplo, você pega Gálatas. Eu vou falar de Gálatas porque é a carta que eu tenho uma afeição muito grande por ela e leio muito e pesquiso um pouco. O grego nos ajuda, por exemplo, a perceber uma coisa, pastor Carlos. Quando a gente pega assim a carta aos Gálatas e a gente pensa que o apóstolo Paulo, juntamente ali na companhia de outros irmãos, eles escrevem uma carta aos irmãos da Galácia, então você tem ali uma pluralidade de igrejas, né? Tem ali Icônio, você tem Listra, você tem Derbe, para falar de algumas das cidades da Galácia, que era uma região. E você pega a carta, você lida com uma questão que só o grego nos ajuda. Por exemplo, a palavra Jerusalém, ela aparece algumas vezes em Gálatas. E o nome Pedro também aparece algumas vezes em Gálatas. Só que a palavra Jerusalém aparece de duas formas diferentes e não é declinação. Não são declinações do grego. Para apenas orientar os irmãos, a língua grega ela tem chamadas declinações, que é uma mudança que ocorre na palavra para que ela desempenhe uma função dentro do texto, ok? Você tem duas palavras e elas não são declinações. Uma palavra, e aí eu vou usar aqui o grego, e apenas a título de exemplo, você tem a palavra Jerusalém, para Jerusalém. E você tem a palavra Hierosólima, para Jerusalém. Jerusalém era uma palavra que os judeus helenísticos normalmente utilizavam para a cidade de Jerusalém. E eles, sendo judeus, eles tinham uma afeição grande pela cidade de Jerusalém. Os gentios utilizavam a palavra Hierosólima. E aí vamos para Pedro agora. Quando a gente vem para o texto de Gálatas, você vai encontrar a expressão Petros, que é uma expressão grega,
gentílica, portanto, e você vai encontrar a expressão kifas, que é cefas, que é a expressão em hebraico. Ora, a pergunta que a gente faz é o seguinte: se ele está escrevendo para o mesmo público, por que ele está utilizando duas palavras distintas para falar de um mesmo lugar e duas palavras distintas para falar de uma mesma pessoa? Isso só o grego traz para a gente. Então, qual é a conclusão que se tem chegado? Que provavelmente Paulo tem ali dois auditórios. Ora, ele está falando para um auditório que é predominantemente formado por judeus e um auditório que é predominantemente formado por gentios. Então, Gálatas, ela seria uma espécie de carta que, ora, Paulo está falando para um grupo, ora está falando para outro grupo, e não para um grupo apenas. Isso só o grego. Eu me lembro muito, pregador mineiro, né? Está me fugindo o nome agora, grande pregador Ivênio, pastor Ivênio, se me lembro bem, pastor Ivênio. E ele tem um sermão muito rico, para muitos professores muito contestado o sermão dele, e aqui eu não quero entrar no mérito, mas ele faz o sermão com base na sua percepção da língua grega. Evangelho de João, capítulo 21. Terminado ali a epístola, o resgate de Jesus a Pedro no mar de Tiberíades, né? E aí há perguntas dirigidas do Senhor Jesus ao apóstolo Pedro. Perguntas clássicas ali, né? Pedro, tu me amas. Então, o doutor Ivênio, né, o pastor Ivênio lá de Minas Gerais, grande pregador, na minha percepção, grande pregador, ele usa o grego com o recurso de dizer que, primeiramente, a primeira pergunta, amas, tu me amas agapasme. Verbo ágape, né? Agapasme. Aí a resposta não é na mesma estrutura. Filete. Ele fala filete, filéu, o amor de irmãos. Isso. Há um amor agape mais apurado, depurado, o mesmo amor que aparece no Evangelho de João, capítulo 3, com que Deus ama o mundo, né? E ali não, ali Pedro filéu. Aí depois a segunda pergunta, novamente, agaspame, né? De agapau, né? Ágape, o amor ágape, e ele responde novamente, decisivamente, com filésimo, meio como que não tô lá nesse, não sei, né? Tô nesse nível, né? E por fim Jesus se rende à declinação, essa ideia do texto. Pedro, filesme, né? Filesme, aí ele diz sim. Filete. Eu mantenho o meu amor aqui. Pedro segue com 3 linhas de filéu e Jesus com ágape, para render seu filéu. E ele usa muito bem aquela ideia do Pedro arrogante lá atrás. Ele faz um conjunto de... né, está pronto, por ti darei a minha vida. Né? E muito arrogante, muito, né, muito imponente, muito prepotente. E a 3 perguntas clássicas negou Jesus. Agora, por 3 perguntas convincentes, um Pedro amassado, moído. Eu achei aquilo de uma riqueza, né? Aí, quando cheguei aos meus grandes professores, mas não, o autor não usou isso, é porque lá eram sinônimos, e aquilo me foi um balde de água fria, né? Dos meus gramáticos aí, o ERG, PUC, né? Seminário do Sul, eu encontrei uns 15, eu falei, ninguém concorda com a... Não, assinou. Eu falei, eu vou ficar com a riqueza do pregador que pescou alguma outra coisa que você não deve ter visto aí na sua língua nua e crua, né? Eu acho aquilo, eu quero crer, pastor, propositivo, mas respeito, viu? Os gramáticos pregam, inclusive, dizendo que não há na gramática nenhuma diferença aqui, sinônima, mas eu fico com a percepção do meu pastor, a que o Espírito Santo deve ter tocado, para que visse aquilo com a forma que viu. Em traduzir isso eu estou ilustrando, já que era para ilustrar, acho que ilustrei bem também, né, essa percepção de que só ali no original, porque a palavra para o português é amor, 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 e quem lê aquilo pensa amor, 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 e pronto. Como se fosse a mesma palavra e não é. Está, são palavras diferentes. Nitidamente, me parece um debate aqui, respeitamos as opiniões divergentes e as convergentes que se somem a nós, né? Pastor, terminamos aqui, que pena. Eu gostaria de deixar o convite para que volte em breve com uma outra proposta. Sim, será um Acho prazer, que o pessoal pastor. do Martin Busser vai gostar muito. Sim. O pessoal aqui do nosso seminário do Sul, aqui na nossa igreja, aqui nós temos um seminário campus aqui, vai gostar muito. Sim. Esse aqui eu vou divulgar como matéria para o nosso pessoal fazer resenha, resumo, né? E para poder desenvolver. E agradeço a você, meu ouvinte, que ficou até tarde aí conosco, que deu prestígio para a gente, né? Se você está gostando mesmo, divulga esse link
Passe para colegas, para amigos, para alunos, passe para pastores e nos ajude a divulgar o trabalho. Eu vou, neste momento, depois de agradecer aos convidados, aos participantes, eu quero agradecer ao nosso convidado, pastor, dizendo que nós aqui não temos Pix para oferecer. Não, que isso. Né? De graça recebi, de graça dou, né? Isso. Mas o Sérgio, lá da Vida Nova, ele não se esquece de nós. E ele sempre manda uma caixinha de livros para cá, para a gente fazer uma oferta, uma doação aos nossos convidados. E hoje o senhor vai receber aqui, né, de Randy Newman, Evangelização e Apologética por Meio de Perguntas. Uma obra clássica do Randy Newman, é muito interessante para trabalhar com a evangelização, e ele faz aqui a terminologia aprendendo com Jesus a fazer perguntas que envolvem o coração das pessoas. A apresentação, inclusive, é do Lee Strobel, né? É muito interessante, fica a dica, fica a recomendação. Minha gratidão à nossa equipe Vida Nova, que tem nos apoiado aqui no nosso projeto aqui na Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Obrigado. Passo as mãos, pastor, conforme prometido. Muito obrigado. Lacrado, não aberto, para seu desfrute. Muito Se o senhor útil. tiver, a gente pede o Sérgio para trocar. Não, isso aqui tá bom? ótimo. Eu Obrigado. fico muito grato. Eu agradeço. E, após isso, eu vou deixar o senhor com a sua consideração final. Aí um minutinho para o senhor dar o seu boa noite. O pessoal do Redentor que deve estar assistindo também. Sim, com certeza. Aproveitar, não esquecer o pastor lá de São José dos Campos. Ah, pois é, Domingo, rapaz. lá, o pastor Depois de amanhã, dia 18, o pastor Gilson, um grande amigo. Tem gente que não sabe que o Gilson pastor é meu Gilson irmão. É irmão. Tem gente que não sabe. Pastor Carlos é água e vinho, sabe? Óleo e água, nem se mistura, né? Gilson, são muito diferentes. Gilson é um irmão muito precioso, Nadir, sua esposa, suas filhas, né? Isso. São irmãos Domingo, muito amados, dia 18 preciosos. vai ficar mais velho, meu irmão Depois de querido. amanhã, Gilson, completando aí mais um ano de vida. Deus te abençoe, meu irmão. Saiba que você é uma bênção para o reino. E nós, uma referência para nossa nós, família, pastores, né? Pastores batistas. Pois não. Uma referência. Nossa igreja tem um afeto muito grande, tanto pelo irmão quanto por sua família, pela Igreja Batista da Graça. Deus continue te abençoando, irmão. Parabéns, viu? Amém. E eu aproveito para agradecer, pastor Carlos, pelo convite. Foi um privilégio, um prazer estar com o irmão aqui hoje, partilhando desse tempo, tratando desse tema que é tão importante. E termino deixando aqui um encorajamento aos irmãos que nos assistem, e mantenham-se firmes, amem a Deus, amem a sua palavra, leiam as Escrituras, examinem as Escrituras, porque de fato nelas nós encontramos as palavras da vida eterna. Deus tem preservado a sua palavra para o nosso bem-estar, tem mantido a sua palavra para o bem-estar da igreja. E é um enorme privilégio podermos manusear a palavra de Deus e compreender os atos salvíficos de Deus e a maneira como Deus se deu a conhecer aos homens. Então, fique firme, Deus te abençoe, busque ao Senhor, congregue com o povo do Senhor para receber aí a provisão necessária. E que Deus continue abençoando o projeto, pastor, abençoando a Primeira Igreja, guardando os irmãos debaixo do cuidado. Obrigado mais uma vez pelo convite, Deus o abençoe. Pastor, se quiserem conhecer a Igreja do Redentor, devem ir à Volta Redonda e procurar qual endereço? Rua Gustavo Lira, número 439, fica no centro da cidade. Isso. Ao lado, fica no prédio do Itaú, da Amaral Peixoto. Lá fica a sede da Igreja do Redentor. Exatamente, a sede. E para seguir o irmão aí, tem Instagram, tem... Para ouvir os sermões do YouTube, tem algum Então, endereço? no YouTube, nós temos o canal da igreja no YouTube, que é Redentor Volta Redonda. Então, lá você tem os cultos, você tem as exposições. Redentor Volta Redonda. No Instagram, nós temos Redentor VR, também para seguir. E, no caso, o meu Instagram é prof, de professor, PROF, Paulo Vale, lá no Instagram. Apresentando como professor. Como professor. Paulo Vale. Isso. Com 2 Ls. Com 2 Ls. Okay. Com 2 Ls. Está feito o registro. Obrigado. É importante o pessoal ver um cátedra desse aqui no programa, tem que saber aonde vai achar, né? Para poder seguir. Eu já sigo há bastante tempo. E só para encerrar, o senhor teve recentemente na Inglaterra. Pois não. Não sei, foi no John e Cliff? Na Tyndale House. Tyndale House. O senhor teve na Tyndale House. Como é que foi a experiência lá? Foi algo magnífico? Pastor, está tão perto assim da... Olha, imagine o paraíso para quem ama os estudos bíblicos. Aí, eu acompanhei suas fotos, suas postagens. Sim, Tyndale House... Deu inveja santa, mas pois é. Me controlei para não pecar. Não, pedi ao Senhor que não... Tyndale House é a maior biblioteca... Passei na porta, eu tive em Oxford, depois eu fui... sim, esteve em Oxford. Passei lá, mas não consegui estar com eles. Aí eu falei, no caso, meu pai... A Tyndale fica em Cambridge, né? Mas a Oxford também é uma maravilha. Mas eu diria que assim, a experiência foi magnífica.
A Tyndale House é uma instituição com a maior biblioteca de estudos bíblicos do mundo. Para o irmão ter uma ideia, você não vai achar um livro de teologia sistemática na biblioteca. Você não vai achar um livro de história da igreja. Qualquer que seja a área. Você só vai achar material de estudos bíblicos. Velho Testamento, Novo Testamento, grego, hebraico, aramaico, enfim, esses estudos todos. Então foi assim, uma experiência, para quem ama estudos bíblicos, foi uma experiência fenomenal. Passei lá 2 meses fazendo pesquisa em Gálatas, né? E foi um tempo muito promissor. Deus me abençoou assim consideravelmente. E claro, a experiência muda a gente, né? Eu quis que o ouvinte soubesse, porque fiquei encantado. Um pouquinho que o senhor colocou ali, que eu acompanhei, eu sou seguidor aí do seu trabalho e admiração pelo que escreveu já ali. Já fico curioso com o que vem pela frente. Quando o livro de Gálatas for ao mercado, seria o primeiro a buscar aí o trabalho exegético. Tenho acompanhado o seu sermão já há bastante tempo. Pega um versículo em Gálatas, dá para pregar umas 2 horas ali pela sua capacidade de exegese e hermenêutica do texto. Minha gratidão muito sincera, obrigado, verdadeira, obrigado. Ao senhor, ao seu filho, ao nosso convidado, à Igreja do Redentor, por cedê-lo. Sei que o senhor pregou aí na nossa conferência, né? Quem não viu, volta lá no canal, o pastor pregou na conferência. A sua participação foi no dia 3 de agosto. Foi no dia 3 de agosto. Quem quiser visitar o canal, procura lá que está o sermão do pastor lá. Pessoal, o programa terminando, pode chorar mesmo, é para chorar. Jesus chorou, você chora também, né? Eu aqui triste porque acabou. Tem um ditado que tudo que é bom dura pouco, né? Esse até que durou bastante. Boa noite, tchau pessoal, até semana que vem. Semana que vem, os batistas e as doutrinas da graça. Quer saber o que significa isso? 23 de agosto, sexta-feira, 21h30. Não perca os batistas e a doutrina da graça. Aguardo você. Até lá, pessoal. Boa noite. Fique na paz. Domingo, igreja. Não falta, não. Crente que perde a igreja, olha, não deve ser crente, não, hein? Até domingo. Que Deus te abençoe na nossa igreja, na sua igreja, louvando e adorando o Senhor. Bem. Tchau, tchau.